Oi, Fernanda Ribeiro. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como funciona um tratamento de hipnoterapia. Para você que tem curiosidade sobre essa técnica milenar, né, que traz aí um resultado tão eficiente, certeiro na vida das pessoas. Então, o primeiro passo é a escolha desse profissional. É importante que você confie nessa pessoa, conheça um pouco do trabalho dessa pessoa, tem indicação, dá uma olhada no currículo, porque às vezes hipnotizar é fácil, mas o difícil é achar quem use dessa ferramenta de maneira responsável e eficiente. Bom, hoje tem trilha sonora especial da natureza, os passarinhos aqui fora fazendo essa trilha aqui pra gente. Mas voltando ao assunto, cada profissional trabalha diferente em relação ao número de consultas. A maneira que eu atendo, eu marco a primeira consulta e nessa consulta eu vou conhecer ali realmente a pessoa vai me conhecer, então é algo bem demorado. Às vezes as pessoas marcam alguma coisa e já tem algo ali na sequência, né? Marcado, então elas não conseguem estar inteira num lugar. Então isso é muito importante, a disponibilidade do tempo, principalmente na primeira sessão, que é algo mais demorado na relação aos meus atendimentos, onde eu vou realmente buscar conhecer ali a história dessa pessoa, da família dessa pessoa, saber um pouquinho das crenças, né? Se tem religião, o máximo que eu puder, obviamente limitado, né? Em questão do tempo, porque aí vai ser um tratamento dependendo, cada caso é um caso, mas aí umas 4 horas, então é algo um pouquinho mais demorado. E depois também a gente vai tirar todas as dúvidas sobre a hipnoterapia, vai ser mostrado o modelo da mente de Gerald Kein, que é o fundador da Omni, né? A primeira escola, eu estudei em algumas, mas a primeira que eu me formei como hipnoterapeuta. Lembrando que a primeira pessoa a estruturar esse modelo da mente foi Sigmund Freud. Ele não foi o primeiro a falar sobre o inconsciente, mas foi a primeira pessoa que estruturou. Então nessa consulta eu vou usar o do Gerald Kein, como eu falei, que é um dos, né, que existem, e daí a gente vai tirar todas as dúvidas sobre o tratamento, o que realmente é a hipnoterapia, porque através dessa ferramenta maravilhosa a gente consegue chegar ali a níveis mais profundos do nosso ser inconsciente, né? Porque nem tudo que a gente vive está disponível a nível consciente, né? Você provavelmente já se deparou com alguma situação que você não lembra, alguém te conta uma história e você fala, nossa, não lembro disso. Então assim, a gente esquece muitas coisas. E algumas maneiras da gente chegar ali e conhecer melhor o nosso nível inconsciente é através de meditação, práticas, né, de estado alterado de consciência, mas na verdade é completamente normal no ser humano esse estado alterado de consciência. E através também dos sonhos você tem muito contato ali com o seu inconsciente, através de atos falhos. O que seria um ato falho? Quando você fala o nome de alguém errado, então coisas que você falou que você não gostaria, mas eles simplesmente emergem ali. Também xiste, que é aquelas brincadeiras, sabe aquela brincadeirinha que tem um fundo de verdade? Então são algumas das maneiras da gente conhecer um pouco mais sobre o que está dentro da gente. Então depois de toda essa conversa, tirando todas as dúvidas, a gente vai enfim passar para o tratamento, aonde dentro da hipnoterapia existem diversas maneiras de trabalhar com essa ferramenta. Pode ser uma hipnose mais ericksoniana, aliás eu super indico, se você não conhece, pesquisar um pouquinho sobre a vida de Milton Erickson, uma história realmente inspiradora e incrível para a gente ver o poder que a nossa mente tem. Algo mais com uma regressão de memória, que você volta ali em uma situação que foi traumática para ressignificar, porque muitas vezes acontecem certas coisas que a gente esqueceu, tá ali a nível ali inconsciente, e que isso vai trazendo uma repetição que a gente não sabe porque a gente tem aquelas respostas às vezes emocionais e não consegue sair desse ciclo. Então às vezes trazendo o entendimento, revivendo algo que aconteceu, mas trazendo o seu olhar mais maduro e o entendimento da situação, isso consegue tirar o peso daquela situação, enxergar aquilo de uma maneira diferente, trazendo perdão, trazendo entendimento e assim mudando os seus padrões comportamentais. Dentro do atendimento eu uso bastante também da programação neurolinguística, que é a PNL, e dando uma resumida,
Pelas próprias palavras de um dos criadores, o Richard Bandler, a programação neurolinguística é um processo educacional de como usar melhor o nosso cérebro. Então, tudo isso com uma linguagem psicanalítica dentro dos atendimentos, usando a maior tipos de ferramentas que eu venho estudando para conseguir ajudar aquele ponto específico, porque é muito importante que a pessoa traga exatamente um ponto específico, né, uma situação para a gente realmente ali focar, mas eu acredito que somos um todo, né? Então uma situação acaba influenciando em outras áreas da nossa vida, como já vi resultados durante os atendimentos que eu fiz, que veio tratar alguma situação específica e acabou aí melhorando em várias outras partes também. É muito importante que essa pessoa tenha realmente aquele desejo ali do coração de se transformar, porque às vezes está ali só na mente, né? E aquela situação traz ganhos secundários para a vida daquela pessoa. Então, um exemplo, aquela pessoa que está doente, mas ela já se apoiou naquela doença porque ela recebe mais carinho da família. Enfim, ela acha que quer, mas lá nível subconsciente, ali enraizado, ela se aproveita daquela situação, então ela acaba gostando. E a pessoa faz tudo isso inconscientemente, o nosso inconsciente é muito maior. Essas ferramentas, um pouco que eu estou falando aqui, é para a gente ampliar a nossa consciência e realmente se conhecer melhor. O Jung tem uma definição maravilhosa, né, para falar também sobre o consciente e o inconsciente, que ele fala que imagina um oceano. Aquele oceano é o nosso inconsciente. Agora imagina uma rolha em cima daquele oceano. Essa é a nossa parte consciente. Então é sobre isso que a hipnose trabalha. Ela amplia a nossa consciência. Então eu vou deixar um vídeo aqui abaixo. Ele tem no meu site também esse vídeo, que é o modelo da mente de Gerald Cain, que é a base aqui do trabalho da Omni, né? Essa primeira escola que eu me formei. Mas lembrando que eu uso ferramentas de diversas aprendizados que eu venho tendo, como a neurociência, como a programação neurolinguística, como abordagem psicanalítica. Então é um conjunto ali, né, de várias integrações de coisas que eu acredito, que eu acho que fazem sim a diferença. Então vou deixar esse modelo da mente, que é muito explicativo, muito bacana, para você dar uma olhada. E quero terminar esse vídeo com uma frase muito maravilhosa do Jung. O homem gosta de acreditar-se o senhor da sua alma, mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam e manifestam-se nos seus projetos e decisões, certamente não é o seu dono. Então, com essa frase para a gente refletir na nossa vida, nas nossas escolhas, como que a gente se porta na situação, qual que é o nosso verdadeiro desejo ali. E uma ótima semana para todo mundo e até semana que vem no próximo vídeo. Um super beijo!